Saudação de paz, queridos. Pastor Átila Ribeiro aqui para mais um vídeo em nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma forma de vídeo que eu não gosto muito de fazer. Esse vídeo é uma resposta a um questionamento, na verdade um apontamento de algumas pessoas, na verdade 3 pessoas em especial. O que ocorre? Eu participei de um debate no Vejam Só, na verdade 2 debates no Vejam Só, com o pastor Tony de Souza. Ele é unicista, ele defendeu a doutrina da unicidade e eu defendi a doutrina bíblica da Trindade. No cerne do debate, ele citou um texto de 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16, que diz: grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, tem a continuidade do texto. No debate, ele citou esse texto como se fosse uma referência que Deus Pai, o Pai se manifestou em carne. Aí ele citou a família 35, que é um grupo de manuscritos que usa o texto majoritário. Quem conhece um pouco de crítica textual sabe o que é o texto majoritário, o texto minoritário. E para rebater o que ele disse, eu fiz a seguinte afirmação. Ali não está teós, como se fosse uma referência a Deus Pai. E na minha segunda fala, eu disse, eu quero que o senhor me mostre onde está ali teós, como se fosse uma referência a Deus Pai. Ali não está teós, ali está Ros, Efanerot, Ensarki. Porque eu já tinha explicado na minha antiga fala, foi 2 falas seguidas, eu falei, depois ele falou, e depois eu falei novamente. Debate, obviamente, é assim. Aí o que eles fizeram? Eles recortaram a segunda parte que eu falei como se eu estivesse negando que Teós está na família 35. Negando. Aí ele fez na hora do debate, ele não sabia, alguém informou para ele desse texto, obviamente ele não tem conhecimento, eu não falo isso para denegrir a imagem dele, mas ele não tem conhecimento da língua grega, gramática e tal. Então alguém falou com ele que tinha ali Teós da família 35 e ele se valeu daquilo como se fosse uma referência a Deus Pai. E na minha explicação disse que ali não está Teós como se fosse uma referência a Deus Pai. Mas o que eles fizeram? Recortaram a minha fala como se eu estivesse negando que na família 35 está a expressão Teós Efanerot Ensarki. Inclusive vou explicar por que lá tem Teós e por que outros manuscritos têm Ros, que é o pronome relativo. Mas vamos lá, eles cortaram só essa parte. Aí quem pega a parte que eles recortaram, de fato, de verdade, vai entender que eu neguei que estava na família 35. Mas eu vou colocar aqui a minha primeira fala. Inclusive, vários amigos meus, que são professores de grego bíblico também, assim como eu, assistiram o debate, elogiaram, entenderam perfeitamente o que é que eu fiz, a afirmação que eu fiz nesse debate. Ele não teve equívoco nenhum da minha parte nesse sentido. Mas, obviamente, quem pega só aquele contexto vai entender que eu neguei. Mas eu vou explicar aqui, na minha primeira fala, de 1 minuto e 20. Olha a afirmação que eu faço, que eles cortaram da segunda fala. Eu vou colocar as 2 falas aqui para que você analise. E depois eu vou continuar fazendo uma refutação de tudo aquilo que eles fizeram em uma live que eles fizeram em 3. Pastor Tony, Pastor Jonathan e Evangelista Maico. Fizeram uma live, fizeram algumas afirmações. O Pastor Jonathan, ele é estudante de grego bíblico, não é professor, mas ele é estudante de grego bíblico. E ele fez algumas afirmações do grego, que eu vou corrigi-lo aqui. Como eu já disse, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas como eles fizeram em resposta a mim, segundo eles, e eles me autorizaram a fazer um vídeo em resposta a eles, obviamente de forma bem respeitosa, eu estarei fazendo da mesma forma para mostrar que o equívoco, a desonestidade não é minha, é deles. Eu já continuo explicando onde está a desonestidade, os 2 pesos e 2 medidas que a maioria dos unicistas fazem. Vamos lá, essa é a minha primeira fala. Vou começar de trás para frente, digamos assim.
Ele citou no último texto ali, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, na citação dele foi Deus se manifestou em carne. Obviamente nós cremos que Cristo é Deus, mas a parte B do verso 16, pastor Tony, no texto grego é hos ephanorete en sarki, a expressão. O pronome relativo hos ali, às vezes traduzido como aquele, que é um pronome demonstrativo, não está no texto Theos que se manifestou em carne, Deus que se manifestou em carne, como se fosse uma referência a Deus Pai. Ali, inclusive, eu não sei se o senhor sabe disso, é um cântico messiânico. Aquilo não é um conceito do judaísmo, como o senhor disse, é um conceito do cristianismo. Aquele texto é um cântico messiânico. Então é claro ali a referência que Cristo se manifestou em carne, no caso, o Filho. E isso é tão verdade, vou começar do Novo Testamento, João capítulo 1, verso 18, diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito. Aqui nós temos uma variante textual. Os textos mais antigos, os manuscritos mais antigos, diz... Observe, eu já vou continuar aqui a fala, que eu expliquei ali não está Theos como se fosse uma referência a Deus Pai. Eu não neguei aqui nessa fala que lá tem Theos. Eu só disse que não é uma referência a Deus Pai. Inclusive, eu expliquei as variantes textuais. Depois, quem quiser, olha a live que eles fizeram e o rapaz que estava tentando me refutar no grego, para tentar explicar essa variante textual de João capítulo 1, verso 18, ele ficou perdido. Ele não conseguiu explicar. Por que será? Ele estava tentando refutar a minha pessoa, mas ele ficou perdido nessa variante de João capítulo 1, verso 18. Alguns manuscritos trazem Theos monogenes, ou monogenes Theos, e outros trazem Ruios monogenes, filho unigênito ou Deus unigênito. Ele não conseguiu explicar essa variante. Então observe que eu não neguei que lá estava Theos. Eu só disse que não é uma referência a Deus Pai. Continuando aqui a fala. Theos monogenes, que é Deus unigênito, ou único Deus. Alguns mais novos trazem Ruios monogenes, que é filho unigênito. Mas independentemente da variante, eu creio que Theos é mais aceito, mais dentro da crítica textual. Sim. Então, Deus unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecido. Isso aqui é claro, uma distinção de pessoas entre o pai e o filho. Mas não era isso que eu ia falar. O que eles fizeram? Pegaram a minha segunda fala, depois o pastor Tony continuou. É só você olhar no meu canal e assistir um debate que você vai perceber a desonestidade da fala deles, descontextualizando o que eu falei. Quem pegar só essa parte aqui, que eu vou mostrar agora, vai entender que eu neguei que estava na família 35. E, de fato, só nessa parte aqui, eu neguei que estava na família 35, e a pessoa vai entender, olha, ele negou, porque só é a parte que eles cortaram. E eles não colocaram o vídeo todo, que é 1 minuto e 18, que eu estou colocando aqui. Observe. Que também é muito importante para os amados ouvintes, que às vezes talvez possam não ter tanta noção de crítica textual, de manuscriptologia. O pastor Tony citou, por exemplo, a família 35. Eu gostaria que o senhor apresentasse, talvez numa próxima oportunidade, onde é que na família 35 está lá Theos ephanorete en sarki? Não está. Lá está Hos ephanorete en sarki. A tradução. Observe o que eu explico. Eles pararam aqui. Fizeram um corte até aqui. E aqui, de fato, entre aspas, eu neguei. Mas eu expliquei, nós estávamos vindo de uma sequência, só você assistir o debate todo. Estávamos vindo de uma sequência de discurso. Quem ouviu nós discutirmos anteriormente, entendeu por que eu disse que lá não está Theos. Porque é como se fosse uma referência a Deus Pai. Lá está Hos. Mas eu não disse que na família 35 está Hos. Inclusive, eu pedi para ele me apresentar se lá está uma referência a Deus Pai. Aí ele entendeu que eu estava negando que estava na família 35. E, de fato, vou tornar a repetir. Se cortar só essa parte, vai estar negando. Inclusive, na outra fala, eu expliquei que lá tratava-se de um cântico messiânico e não um conceito do judaísmo, como o pastor Tony de Souza fez a afirmação, dizendo, lá é um conceito do judaísmo. Eu disse, não, lá é um cântico messiânico, inclusive é uma poesia grega e tal. Assiste o debate que você vai ver. Mas ele disse que não, lá é um conceito do judaísmo. Observe a minha continuidade aqui, onde eles cortaram. Eu expliquei a tradução Deus. Olha aqui, ó.
Deus que se manifestou em carne não desfaz o pensamento trinitariano. Obviamente, Cristo era, é e continuará sendo Deus. O fato dele ter se encarnado, nós chamamos de trindade econômica. Isso é a economia da trindade. No contexto soterológico, esse termo, por exemplo, trindade econômica. Sobre esse termo, por exemplo, trindade econômica, um dos três que participaram dessa live, participou dessa live que eles fizeram me refutando, é o evangelista Michael Knight. Ele disse para mim que ele era trinitariano e virou unicista, porque ele estudou muito a trindade e disse que não tinha sentido, então ele virou unicista. Então, tudo que eu falasse sobre trindade, ele sabia. Aí, eu já debati com o evangelista Michael 4 vezes no meu canal e uma vez no canal, em outro canal. Eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não pedi permissão, mas em outro canal. E no meu canal eu citei para ele a trindade econômica. Aí ele disse, todo trinitariano, né, tem que saber o que é trindade econômica, ontológica, trindade imanente, pelo menos os conceitos tem que estudar. Se de fato ele disse que sabia o que era trindade econômica, aí ele disse, eu já estudei sobre isso. Trindade econômica é porque tem dinheiro, né, o filho paga e tal, algo nesse sentido. Trindade econômica não tem nada a ver com isso. Quem quiser ver se ele falou realmente isso, é só dar uma olhada nos debates que está no meu canal, aqui no canal Pastor Átila Ribeiro Oficial, e você vai ver que ele falou que sabia que era trindade econômica, mas não sabia. Pelo menos o pastor Tony de Souza, ele foi honesto, porque no meu debate com ele, no canal dele, ele mesmo disse que não sabia o que era trindade imanente, trindade ontológica, trindade econômica, está lá no debate no próprio canal dele. Ele desconhecia esses conceitos. O que acontece? Eles estavam acostumados a pegar alguns, não são todos, alguns trinitarianos que iam debater com eles e não conheciam de fato, de verdade, o que é a doutrina da Trindade. Não tinham se debruçado sobre o assunto. Eu não quero com isso dizer que eu sou o melhor trinitariano do Brasil, de forma nenhuma. Tem muitos mestres no Brasil que tadinho de mim. Mas quando eles perceberam que eles encontraram um trinitariano que de fato sabe o que é a Trindade, porque a maioria das pessoas que mudam o seu posicionamento, eu era trinitariano, agora virei tal coisa. Eu era tal, virei isso. Geralmente, e obviamente há exceções, mas geralmente eles não estudaram a doutrina que eles professavam. Geralmente, eles mudam sem ter estudado a doutrina. Então, como eles perceberam que eles encontraram um trinitariano que de fato sabe o que é trindade, a única forma deles tentar refutar é fazer essas afirmações isoladas, pegar texto assim, fora de contexto. Caráter, eu já disse isso para o evangelista Michael, caráter de quem faz uma coxa de retalhos. Até nesses pontos eles fazem isso. Vou continuar. Foi cunhado no século II e III. Estou explicando sobre a trindade econômica. De Roma. Embora Orígenes, no segundo século, e o próprio Irineu de Lyon, inclusive, pastor Tony, Irineu de Lyon era discípulo de Policarpo. Policarpo era discípulo de João. Através dos ensinos de Irineu de Lyon, nós temos uma ligação direta com os ensinos dos apóstolos. Irineu de Lyon foi o primeiro a citar Jesus Cristo, feros homem, vero Deus. Jesus Cristo, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. No concílio de 453, concílio de Calcedônia, o termo que Irineu usou foi usado para cunhar o termo união hipostática posteriormente. Observe que eu expliquei o que é a trindade econômica, quando foi criado esse termo trindade econômica, expliquei a respeito de Irineu de Lyon, que era aluno de Policarpo, e Policarpo era aluno de João. Expliquei que através dos ensinos de Irineu de Lyon, nós temos uma ligação direta com os ensinos dos apóstolos, o que de fato o unicismo não tem. É algo que foi inventado no decorrer da história. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Só quero dizer para vocês que a Trindade é bem fundamentada. E todo trinitariano que se preza sabe do que eu estou dizendo. Bom, então, observando aqui, colocando a fala toda, você vai entender a afirmação que eu fiz. Se pegar só esse pedaço que eu disse, eu quero que você me mostre na família 35, onde está Teós, Fanerô, tem sabe que lá não está. Se pegar só essa parte, vai entender que de fato eu neguei. Como se eu não soubesse o que era manuscriptologia, como se eu não soubesse o que era
crítica textual, algo nesse sentido. Ele só provou que ele não sabe. E eu vou mostrar para vocês que eles usam 2 pesos, 2 medidas. Ok? Então, o primeiro ponto desse vídeo é isso daqui. Mostrando que não foi desonestidade nenhuma da minha parte. Até porque eu sabia que eu estava debatendo com alguém que não tem esse conhecimento de questões de crítica textual, alta crítica, baixa crítica, não tem conhecimento dessas questões. Ele mesmo expôs isso, e você pode assistir o debate e você vai perceber que ele mesmo fez questão de afirmar isso e várias vezes no seu próprio canal. Agora, o pastor Jonathan, que fez uma live com eles, inclusive ontem à noite, ele tentou também me refutar, pegou essa parte, colocou no seu canal, no canal dele, e ele fez algumas afirmações a respeito da Trindade e unicidade. Ele citou, por exemplo, João capítulo 1. Antes que eu continue, eu vou mostrar por que eu acredito, eu, pastor Átila, por que eu acredito que ali o pronome relativo, hos, se encaixa naquela frase. Naquele texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a expressão hos efaneroten sarki, pronome relativo, ele é cabível. E ninguém que se preza, que conheça de fato o que está dizendo, está negando a divindade de Jesus. Eu vou citar aqui os gramáticos, estudiosos, que falam a respeito disso. Ali nós temos, em primeiro lugar, ele apresentou o pastor Jonathan, ele apresentou alguns manuscritos dizendo ali a respeito de algumas variantes textuais, que antes do 4º século tinha, antes do 5º século, apresentou alguns códices, embora ele não falou a data exata, mas dá para entender. Olha só, por exemplo, eu estou aqui em mãos, queridos. Variantes textuais do Novo Testamento, análise e avaliação do aparato crítico de um Novo Testamento grego, de Roger L. Olmanson. Olha o que ele fala a respeito, isso aqui está na página 452 do livro dele. Olha o que ele fala nessa página sobre 1 Timóteo 3,16. No texto de um Novo Testamento grego, tudo que vem depois do pronome relativo, hos, no verso 16, aparece em formato poético. Esta decisão se baseia na opinião bastante difundida entre intérpretes de que essas palavras provavelmente faziam parte de um antigo hino ou uma antiga confissão de fé cristã que o escritor decidiu inserir em seu texto. Entretanto, não há consenso entre exegetas e tradutores quanto à estrutura e o significado desse hino. Olha o que ele afirma. Agora, no próximo parágrafo, ele diz: a leitura que aparece como texto tem apoio, ele está falando a respeito do pronome relativo. Hos, está aqui, na página dele. Ó, aqui, ó. Está aqui. Quem quiser depois, é só pesquisar variantes textuais do Novo Testamento, análise e avaliação do aparato crítico do Novo Testamento, de Roger L. Olmanson. Ele diz o seguinte: a leitura que aparece como texto tem apoio dos mais antigos e mais renomados manuscritos unciais, bem como de uma variedade de outros testemunhos. Além disso, é a leitura que melhor explica a origem das leituras variantes. Está falando sobre o pronome relativo. A leitura do pronome relativo neutro, ro, que encontra em alguns manuscritos, deve ter surgido quando um copista tratou de alterar o texto. Aí ele colocou aqui entre parênteses, omitindo a segunda letra da forma masculina hos, para fazer o pronome relativo concordar com o substantivo neutro, mysterion, que aparece no contexto anterior. Ou seja, para que esse pronome tivesse o antecedente do mesmo gênero, o copista mudou de hos para ro, que é neutro. Já vou explicar esse texto de forma sintática para vocês. O que o nosso querido estudante de grego não fez. Ok? Essa alteração para ro indiretamente pressupõe que hos seja uma leitura mais antiga. Hos, o que eu citei. O texto receptus, que é o texto recebido, acompanhado por numerosos testemunhos, traz a palavra theos,
Observe. No entanto, nenhum manuscrito uncial copiado no período anterior aos séculos 8 ou 9 e que não tenha sido retocado posteriormente, inclusive ele apresentou na live um manuscrito que tinha sido, entre aspas, retocado. Traz essa leitura teós. Nenhum que não tenha sido retocado traz essa leitura teós. Olha o que ele escreve aqui. Todas as versões antigas pressupõem Rós ou Ró, que é pronome neutro ou masculino. Primeiro masculino, depois o neutro. E nenhum escritor patrístico anterior à parte final dos quarto século revela conhecimento da leitura teós. A leitura teós pode ter surgido de uma das seguintes maneiras. Olha o que ele vai dizer. Por que teós pode ter surgido? Primeiro, de forma acidental, ou seja, um copista viu e leu o ômicron e o sigma, que é o O e uma espécie de C, para quem não conhece o texto, naquela época não tinha a pontuação, a acentuação, e entendeu que se tratava da abreviatura para teós, ou seja, o teta e o C, que fazia o lugar de sigma. E ele entendeu que fosse uma nômina sacra. Inclusive, o irmão explicou a questão da nômina sacra, bem rapidinho, mas explicou. Então pensou que fosse uma nômina sacra. O pronome relativo Rós pensou que foi uma nômina sacra. Pode ser por isso. Ou, de forma intencional, talvez para que houvesse um substantivo como sujeito dos 6 verbos seguintes. Ou, o que é menos provável, para que houvesse maior precisão dogmática na identificação do sujeito como sendo Deus. Ou seja, uma defesa à divindade de Cristo a todo custo nesse texto. Queridos, preste bem atenção. Jesus é Deus, plenamente Deus, mas ele não é o Deus Pai. A essência, isso que a Trindade explica, é a mesma, mas a pessoa é diferente. Agora, esse texto aqui não está dizendo que Deus Pai se manifestou. Confirmando aqui as variantes, mostrando que nenhum manuscrito antigo tinha, certo? Até o final do século IV. Olha o que David H. Stern vai dizer no seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento, na página 696. Ele diz: a forma poética grega deste versículo sugere que Shaul, que é Saulo ou Paulo, esteja citando o antigo hino messiânico. Aqui eu quero mostrar para vocês que trata-se de um antigo hino poético, uma poesia grega. E a característica da poesia grega nesse ponto aqui é iniciar com o pronome relativo. Essa fala não é minha. Essa fala é de Daniel Wallace. Vou colocar aqui para que você entenda o que o Wallace está afirmando. Vamos lá. Na página 341 da gramática de Daniel Wallace, olha o que ele diz. Evidentemente, traduzindo o texto, eu vou ler o texto todo no grego, estou com a expressão aqui em grego, ele traduz, olha como que ele mesmo traduz. Kai homologomenos mega estintotes eusebeias mysterion. Aí a parte B, ó. Ros efanerot en sarki, edicaiute en pneumati, ofte angelois, ekerukte en etnesin, episteute en cosmo, anelemfte en doxe. Olha que ele coloca o pronome relativo. Aí olha o que ele fala aqui. Ó. O padrão rítmico deste texto é óbvio. 6 linhas de versos passivos paralelos, seguidos pelas construções paralelas. En, mais dativo, preposição, mais dativo. Aí, para entender isso aqui, tem que entender um pouco de regência, das preposições e tal. Esses aspectos conjugados com Ros, introdutório, são assinaturas da poesia.
Entre outras coisas, as implicações de uma identificação assim são, primeiro, procurar por um antecedente para Ros, fora do hino, como alguns têm feito. É um expediente desnecessário que, de fato, interpreta mal o gênero e entende pior a força de totes eusebeias, mysterion. Grande é o mistério da piedade, né? Sobre o mistério da piedade, ele está dizendo. A variante textual, theos, no lugar de Ros, tem sido inflexivelmente defendida por alguns eruditos, particularmente os dos textos majoritários. É o que eu disse no início do vídeo, do texto majoritário. Não somente essa leitura é pobremente atestada, como também o argumento sintático de que mysterium, observe o que ele vai dizer, de que mysterium, sendo um nome neutro, não pode ser seguido por pronome masculino Ros, é destituído de peso. Tão atrativa teologicamente quanto a variante Theos, pode ser espúria. Quem disse isso aqui é Daniel Wallace. Naturalmente, rejeitar não é a mesma coisa que negar a divindade de Cristo. Como eu tenho um áudio aqui do evangelista Michael dizendo, então você está negando que Jesus é Deus? Porque está dizendo que ali não é Theos? Olha o que Daniel Wallace diz, naturalmente, rejeitar Theos nesse texto ali, não é a mesma coisa que negar a divindade de Cristo, mas sim simplesmente negar qualquer referência explícita disso no referido texto. Observou aqui, queridos? Agora, sobre a poesia e por que Ros se encaixa, olha aqui, muitos eruditos veem com certa frequência fragmentos de hinos no Novo Testamento. Por exemplo, Filipenses 2, do verso 6 ao 11, Colossenses 1, do 15 ao 20, 1 Timóteo 3,16, Hebreus 1, versos 3 e 4. Frequentemente, textos assim começam com uma oração relativa que foi tecida dentro da sintase do discurso prosaico. Então aqui, amados, para a gente concluir e não ficar extenso essa parte, porque eu ainda tenho mais um pouquinho para falar, trata-se de uma poesia, então ali encaixa-se muito melhor com a sintase o pronome relativo, por ser uma poesia. E ele não necessariamente precisa de um antecedente no mesmo gênero. Ele pode buscar um antecedente, às vezes, que é citado no próprio poema. Aquele que se manifestou em carne. Inclusive, no comentário do Novo Testamento, nós temos lá dizendo que Timóteo sabia desse hino que Paulo estava citando. Champlin diz isso, comentando sobre esse texto. Ele vai dizer, e tem outros comentários que eu posso colocar depois para vocês, que Timóteo possivelmente sabia do comentário que Paulo, do hino que Paulo estava acostumado. Naquele período, era um cântico de costume naquela época. Então, esse pronome relativo se encaixa-se na sintase do texto. Até porque, às vezes, o próprio Daniel Wallace cita isso. O pronome relativo, ele pode quebrar a sintase, entre aspas, e não necessariamente se encaixar. Isso é caráter da poesia grega. Então, dizer que ali é Theos, como referência a Deus Pai, primeiramente está totalmente errado. Não é Deus Pai que está no texto. Até porque não tem no texto Deus Pai. Está Theos em alguns manuscritos. E o que a família 35 faz, obviamente, é recorrer ao texto majoritário, ou seja, a quantidade de manuscritos. Obviamente, do século V em diante, tem muito mais manuscrito que do século IV para trás, ou 5 para trás. Mas ali, a família 35, em momento nenhum, está fazendo uma afirmação de que é Deus Pai que se manifestou. De forma nenhuma. Ali é uma forma de defender a divindade de Cristo, que no meu ponto de vista e de outros estudiosos também, não tem sustentabilidade colocar
Theos. Agora, outro ponto que eu gostaria também de falar, que eles citaram na live que eles fizeram, foi, na verdade, o Jonathan citou, sobre João capítulo 1 e o verso 1, a expressão enarque en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ele disse, ali eu não consigo ver uma distinção de pessoas. Aí ele citou uma nome na saca que tem, ele botou um manuscrito lá, que eu me fugi de memória qual é o manuscrito que ele colocou, a foto de um manuscrito, que tem duas nomes na saca, né? Uma Theos e outra Theon. Aí ele disse, uma está no acusativo, outra está aqui no nominativo e tal. E hologos, porque está com artigo, é o sujeito. Explicou, tentou explicar ali da forma dele, ele é um estudante grego, está iniciando e tentou me refutar. Aí ele disse, ali é claro que Jesus é Deus. Ali é claro que é uma evidência a Jesus como Deus. Irmão Jonathan, o mesmo respeito que você expressou a mim, eu vou expressar a você nessa fala. O irmão precisa conhecer um pouco mais. O seu professor, que eu conheço, não vou citar o nome dele, por respeito à pessoa dele, o seu professor de grego ainda vai te ensinar, por exemplo, alguns pontos nesse texto. Regra de Cowell e a construção de Cowell, a diferença da regra de Cowell para a construção de Cowell nesse texto, tá? Esse é Cowell. A regra do predicativo, nominativo, anarto e pré-verbal. Ele vai te ensinar sobre isso ainda. A parte C seria, né? Todo o verso. Enarque en hologos, kai hologos em prostonteon. Kai theos en hologos. Essa última frase, kai theos en hologos, o seu professor vai te explicar sobre a regra de Cowell ou a construção de Cowell. O theos ali é qualitativo, meu nobre irmão Jonathan. Ali não está dizendo que Jesus é o Deus Pai. Ele está antecedendo o verbo theos ali. Predicativo, nominativo, anarto, pré-verbal. Ali é a construção de Cowell que se encaixa ali. Tá bom, querido? Então, theos ali não é uma referência a Deus Pai. Está tratando da essência de Cristo, que é a mesma de Deus. Inclusive, a expressão enarque en hologos, kai hologos en prostonteon, nós temos um acusativo. Você sabe qual tipo de acusativo é aquele ali, querido? É um acusativo de relacionamento. Indica, obviamente, relacionamento face a face. Inclusive, em Coríntios capítulo 13, está bem escrito. Eu vou até ler esse texto para você, na versão em português, e vou te explicar o relacionamento face a face que está nesse texto, para você nunca mais dizer que não consegue ver duas pessoas ali. Tá bom? Meu amado irmão. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, está escrito assim, ó. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Prosopon. A expressão. Eu vou ler esse texto aqui para você, da língua grega, na quarta edição revisada, o Novo Testamento grego, quarta edição revisada, para você entender que quando você for refutar alguém, embora eu vou tornar a dizer, você foi muito respeitoso e eu gostei por demais do seu respeito, você entender algumas regras antes de querer fazer afirmações para uma pessoa que entende um pouco mais do que você. Tá bom, amado? Olha só o verso 12, a expressão face a face. É prosopon. Aquele acusativo lá de João capítulo 1, meu irmão, enarque en hologos, kai hologos en prostonteon, aquela expressão lá indica relacionamento face a face, mostrando que Cristo, a palavra, é distinta de Deus Pai. Outro sim, nós temos o verbo eimi ali, tá bom? O verbo en, que está no tempo imperfeito. O tempo imperfeito indica que já existia. Eu posso muito bem traduzir. No princípio já existia a palavra. A palavra estava com o Deus. Ali está articulado. E a palavra era Deus, mas não é a mesma pessoa.
Eu vou citar uma gramática. Eu espero que o seu professor te corrija nisso daí, que você fez essa afirmação lá em João capítulo 1. Sabedoria que ele tem, o conhecimento que ele tem na língua grega, eu espero que ele vá te corrigir. Olha o que Daniel Wallace diz sobre isso que o irmão afirmou. Observe aqui, para que você não faça mais essas afirmações, tá bom? Se você quiser, eu posso te explicar sobre a regra de Cowell, a construção de Cowell, tá? Eu tenho alguns amigos que são professores de grego também, que podem te ajudar nessa área, viu? Olha só, por exemplo, o que é que Daniel Wallace vai dizer sobre isso que você afirmou. Ó, é teós em João 1 qualitativo? Ó, o candidato na página 269 da sua gramática, de Daniel Wallace. Ó, olha o que eu estou com o Stanley Orton na cabeça, que eu estou estudando a gramática, a sistemática dele, escrevendo outro livro. Estou com o Stanley Orton, mas aqui é Daniel Wallace. Página 269, gramática grega. O candidato mais provável para teós é o qualitativo. Este é tanto gramaticalmente verdadeiro, pois a vasta proporção de nominativo, predicativo, pré-verbais, anartos se enquadram aqui. Quanto teologicamente verdadeiro, a teologia do quarto evangelho e a do Novo Testamento, diz Wallace. Há um contrapeso entre a deidade do verbo, já presente no princípio, expressão enarque, teos, João 1 está dizendo, e sua humanidade. Aí ele cita o verso 14, o verbo se fez carne, expressão sark egeneto, certo? Kairologo sark egeneto. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. A estrutura gramatical dessas duas declarações espelha-se uma na outra. Ambas enfatizam a natureza do verbo e não sua identidade. Mas vale lembrar que teos é sua natureza desde a eternidade. Consequentemente, eimi é usado, enquanto sarx foi acrescentado na encarnação, sendo assim, ginomai é usado. Será que o irmão já consegue explicar essas afirmações? É por isso que quando vocês fizeram a live tentando me refutar, eu queria participar dela ao vivo com vocês, para dar essas explicações para vocês, tá bom? Aí você fez algumas afirmações de João capítulo 14 também. O vídeo está ficando muito longo e eu não quero estender mais. Eu disse que ia ser bem rápido, já tem quase 40 minutos. Você fez a explicação de João capítulo 14, dizendo que Jesus disse, eu sou o Pai. Eu gostaria que o irmão me mostrasse naquele texto que Jesus disse, eu sou o Pai. Isso aqui não é um desafio, porque eu acho isso muito baixo. Mas é só para que o irmão consiga me mostrar. Parece que só usou uma questão dos pronomes e tal, dizendo que Jesus disse, eu sou o Pai. Aí uma coisa eu me lembro que o irmão me disse, que o irmão disse na live, que o termo que ele disse é ego em mim, rerodós. A expressão ego ali, o pronome ego, ele está reforçando, mostrando o que ele está dizendo. Será que você sabe a diferença do grego clássico para o grego koiné, meu amado? Será que você sabe a diferença do grego clássico para o grego koiné? Será que o seu professor já te ensinou essa diferença? Por que que ali está ego em mim, rerodós, e a continuidade? Você usou a questão do pronome, e como os dois irmãos que estão conversando com você não sabem o que é isso, aí eles ficaram um pouco abertos com o que você disse. Mas será que você consegue saber a diferença do grego clássico, do grego koiné? Essa, por exemplo, o uso do pronome para reforçar ali, com o verbo que está ali no tempo presente, por exemplo, eu sou, ego em mim. Se fosse no clássico, no grego clássico, não precisava de colocar ego. Como é no grego bíblico, grego koiné, colocou o ego para reforçar, de fato. Você consegue falar para mim a diferença em alguns pontos da gramática do grego clássico para o grego koiné? Eu não quero que você pense que eu estou te humilhando, não. Estou fazendo a mesma coisa que vocês fizeram
falando a meu respeito, dizendo que eu errei e tal, colocando aí em xeque se eu conhecia ou não, tá? Inclusive, se você quiser, a gente conversa sim, eu mais você, para que você possa ver, de fato, os equívocos que você cometeu. E eu vou tornar a dizer, eu espero que o seu professor te corrija, porque depois eu vou mandar mensagem para ele, do jeito que você e ele tentaram me corrigir, embora ele não sabia que era eu. Depois ele até mandou um áudio pedindo, falando que o que ele disse é para me desconsiderar, que tal, enfim. Então, querido, tá aí a minha explicação para o pastor Tony de Souza. Agora, pastor Tony de Souza, homem de Deus, eu gostaria de ver se o senhor vai ter a honestidade, porque o senhor estava aí defendendo a família 35, que de fato é de alguém muito sério. Pickering, ele é muito sério, alguém estudioso, e obviamente merece o nosso máximo respeito. O senhor defendeu a família 35 com veemência nesse ponto. Só que na segunda parte do nosso debate, querido, o senhor citou mais uma vez, eu já tinha refutado o senhor no nosso primeiro debate, o senhor disse que Mateus 28:19 não estava no texto original, que foi uma interpolação da Igreja Católica, e depois você tinha até citado que Eusébio de Cesareia tirou, citava ele sem citar a fórmula batismal, e eu refutei o senhor no seu canal, ao vivo, no nosso debate, mostrei o que Eusébio citava o texto de 3 formas diferentes, mostrei que não teve nada de acréscimo ali, e no Vejam Só, de novo, o senhor reforçou, citando a Enciclopédia Britânica, o senhor se lembra disso? Negando mais uma vez que Mateus 28:19 estava no texto original, uma forma clara ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O senhor negou mais uma vez. Só que aí, esse texto está na família 35. Na verdade, vários manuscritos, inclusive na família 35. Eu quero ver se o senhor vai ter a humildade de falar para o seu público, que o senhor sempre ensinou no seu canal, que Mateus 28:19 não estava no texto original. Agora o senhor está defendendo a família 35 aí, e vou tornar a dizer que é de fato um manuscrito sério. Eu discordo desse ponto ali, dessa variante, mas é sério. Eu quero ver se o senhor vai ensinar no seu canal que Mateus 28:19 está na família 35. Eu quero ver se algumas pessoas que foram no seu canal e o senhor concordou dizendo que a bênção apostólica também não estava no texto original. Teve uma pessoa que foi no seu canal e afirmou isso. Olha na família 35 e vê se a bênção apostólica não está lá. Eu quero ver se o senhor vai fazer isso. O senhor disse que está em busca da verdade. Eu quero ver se o senhor vai fazer isso. Ensinar para o seu público que ouve o senhor no seu canal, que abraça tudo que o senhor fala, se o senhor vai falar que o senhor errou, que Mateus 28:19 está sim no original, é um dos textos menos contestados, entre aspas. A bênção apostólica está no texto original, inclusive na família 35. Será que o senhor vai fazer isso? Será que o senhor vai fazer isso? Porque alguns pontos que o senhor citou nesse segundo debate, eu também vou estar apresentando alguns equívocos do senhor. Bom, aí fica, só para concluir agora, para você, evangelista Michael Knight, você disse, agora eu quero ver que o professor Átila nunca mais vai citar no debate conosco 1 Timóteo 3,16. Qualquer momento que vocês ou qualquer outra pessoa insista que queira debater comigo, só 1 Timóteo 3,16. Eu cito para vocês tranquilamente e torno a afirmar. Ali não tem base nenhuma para vocês afirmar que é Deus Pai que se manifestou em carne e não Jesus, o Messias. Tá bom? Inclusive, pastor Tony, o afirmou, não vejam só, que ali era um conceito do judaísmo e não um conceito do cristianismo. Já provei para o senhor. Viu? Então tá aí a minha resposta para os senhores. Deus em Cristo lhes abençoe copiosamente, tornando a dizer-lhes que vocês foram injustos, colocaram só uma parte daquilo que eu falei. Eu não coloquei nenhuma parte que vocês falaram aqui. Mas se alguém estiver duvidando do que eu estou falando, é só assistir a live de vocês, que vai ver que vocês erraram e erraram feio. E o senhor está usando, pastor Tony, homem de Deus, 2 pesos e 2 medidas. Tá? Uma hora o senhor nega que o Mateus 28 original está no original, defende a família 35, só que lá está, no texto original. Amém?
Bom, queridos do meu canal, espero que vocês tenham sido edificados com esse vídeo. Eu já disse, é um vídeo que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, não gosto mesmo, mas só fiz porque eu achei injusto eles pegarem aí uma parte do que eu falei e tentar aí me refutar usando só uma frase descontextualizada, ok? Deus abençoe a todos aí copiosamente. Até a nossa próxima resposta que talvez eu vou precisar dar. Eu gosto de tratar sobre isso ao vivo com a pessoa. Que aí a pessoa pode se defender, pode afirmar, eu falo, depois ele fala. Essa forma de resposta assim, eu não gosto muito. Quem me conhece sabe. Não gosto. Prefiro falar com a pessoa no tete a tete. Mas está aí, como o pastor Tony mesmo pediu para eu estar fazendo, estou fazendo para ele aí essa resposta. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Beijo no coração.